fazer essa viagem, Senhor. O Senhor dê a ela vitória, experiências, em nome de Jesus. Ela vai ministrar agora a Tua palavra, que ela se alimente, ela seja transformada, renovada a cada dia pelo Teu Espírito, pela Tua presença. Abençoa a vida da Tua serva e da Vitória, em nome de Jesus. Saúde a igreja do Pai do Senhor. Hoje eu anotei aqui. Vou pedir que a igreja acompanhe comigo. Vou abrir a Bíblia pelo celular também. Mas em primeiro eu vou fazer como eu gosto de fazer uma oração aqui de início, para que absolutamente todas as palavras não venham de mim, mas do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Santo e Poderoso, Derecante Balashuri, Fasuri, Fomate, Kedalabasuri, Kedekalabashiri, Edekas. Tibikele Keidon Barabasuri, Kedekandare Bandarasuri, Fasuri, Falai, Kandarai, Kalabashuri, Kei. Tirikene, Manasuri, Kene, La Kandara Masuri, Fombaras, Kandarashi, Kedekandarasuri, Kai. Temati, Kere, Kunamarasuri, Kanale, Kandamasuri, Tibia, Kandamasuri, Deus, eu quero te glorificar, te engrandecer, porque o Senhor é Deus presente, é o Deus que ouve, Senhor, as nossas orações, o nosso clamor. É o Senhor que responde, que fala conosco. É o Senhor que fala aos nossos corações, que dá resposta, Senhor. Tu és um Deus de resposta, Pai. Tu és um Deus de certezas, Senhor. Tu és um Deus que confirma, Pai, aquilo que o Senhor tem falado aos teus servos e aos teus ungidos, Pai. Deus, eu quero te engrandecer, te glorificar, exaltar o teu nome, Senhor, e agradecer por todas as coisas que o Senhor tem feito, não apenas na minha vida, mas na vida de cada um dos meus irmãos, meu Senhor, cada um desses que entraram por essas portas. Grandes coisas o Senhor tem feito, grandes e maravilhosas o Senhor ainda vai fazer, Pai, todos os dias das nossas vidas, Senhor. Nós somos gratos a Ti, porque Tu és fiel, Senhor. Toda honra, toda glória e louvor seja a Ti, Pai. Obrigada, meu Jesus, obrigada, Senhor. Eu convido a igreja a abrir comigo em Tiago, capítulo 1, no versículo 6. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Eu peço para a igreja que acompanhe aqui. Leia comigo em voz alta. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Aí eu vou repetir aqui. Todavia, peça. Esse peça que ele está falando aqui, ele está pedindo sabedoria. Está mandando uma expressão de sabedoria. Com fé, sem qualquer sombra de dúvida. Então nós temos que pedir sabedoria também, com fé, mas sem qualquer sombra de dúvida. Pois quem crê com reservas, ou seja, quem crê duvidando daquilo que está pedindo, é semelhante à onda do mar, que é agitada e levada pelos ventos. Quando nós dizemos que cremos em Deus, mas tem aquela dúvida, qualquer adversidade que possa ser um pouco maior pode nos fazer balançar e nos fazer sair, pode nos fazer cair. Imagina você estar num barco, está no meio de uma tempestade e está ali sem salva-vidas. Você vai ficar que você está achando que você vai cair. Você vai achar que não vai ter o que acontecer, você vai virar, o barco vai virar, você vai morrer. E não pode ser assim. Nós precisamos crer, ter certeza de quem nós estamos servindo. Quem é aquele que nós servimos?
Quem é aquele que está guiando o barco? Quem é aquele que está conosco? Quem é aquele que está à nossa frente? Quem é aquele que vai à nossa frente, que peleja por nós e que vai ao nosso favor? É nisso que nós temos que estar certos. A dúvida vem. A dúvida vem. É natural do ser humano ter dúvida de alguma coisa que não conhece. É natural ter dúvida de algo que você não está vendo ainda. Se te mandarem pular de um prédio em chamas, que é a tua única chance de pular, você tem, se você não tiver, se Deus não tiver falado para você antes, você tem certeza que se você pular daquele prédio em chamas, você vai sobreviver? A não ser que Deus fale para você, você vai sobreviver se você pular. Eu estava ouvindo um exemplo hoje, desse negócio da dúvida e da fé. O rapaz estava falando que, imagina se você realmente estivesse num prédio pegando fogo, você estivesse no alto do prédio, e uma menininha virasse para você e falasse: pula, que se você pular você vai sobreviver. Uma menininha, vamos lá, uma menininha de 10 aninhos, vai falar para você: pula desse prédio que você vai viver. Mas aí em seguida vem um bombeiro, muito experiente, com mais de 30 anos de experiência, com vários salvamentos, e ele vira para você e fala: pula, que você vai sobreviver. Na segunda opção, você pula com certeza. O cara que tem um monte de experiência está falando que você pular, você vai sobreviver, porque ele vai te ajudar. Você vai pular, você vai ter muito mais confiança de pular do que a criancinha falando com você. Na nossa vida é assim. A gente às vezes não acredita no que nós mesmos podemos fazer. Mas é o caso que... A igreja parece sentada. Mas é o caso que quem fala quem nós somos, o que nós podemos fazer, onde nós vamos, é Deus. E se Ele nos mandar para o lado para a chamas, porque Ele vai nos segurar, é porque Ele vai nos segurar. Ainda que nós não saibamos o que vai ter lá embaixo, Ele vai nos segurar. Ele é o nosso Deus. Ele é o Senhor que está por nós. E a dúvida, ela é uma das estratégias de Satanás contra as nossas vidas, para as nossas mentes. É natural que nós tenhamos dúvida quando nós não conhecemos alguma coisa. Mas quando Deus fala conosco, quando Ele nos dá a direção para fazer alguma coisa, essa dúvida precisa ir embora, ela precisa ser extinguida. E como é que eu vou deixar de duvidar? Está ali falando Marcos 11, 23. Alguém abre para mim Marcos 11, 23, por favor? E lê em voz alta, por favor. Se alguém disser a este monte, lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crer, se fará assim será com ele. E não duvidar no seu coração. Não pode ter dúvida no nosso coração. Quando nós pedimos algo ao Senhor, temos fé que aquilo vai acontecer, aquilo vai acontecer. No tempo dele, não é o mesmo do nosso tempo. E esse tempo é que vai brotando aquela incerteza, que vai brotando aquela sementinha de dúvida por causa do tempo. O tempo é algo que nos prova muito. Lá em Salmo 94, 19, fala assim: quando a minha mente estava cheia de dúvidas e preocupações, o Senhor me consolou e encheu o meu ser de alegria. A dúvida, ela tira a nossa alegria. Ela nos deixa cabisbaixos. Porque a dúvida é a palavra contrária que nós estamos ouvindo. É aquilo que nós não queríamos ouvir, que nós não queríamos que acontecesse. Ela é a dúvida. Se Deus falou para você: olha, você vai fazer a faculdade que você tanto sonhava fazer. Só que passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 10 anos. E cadê essa faculdade? No primeiro ano é fácil acreditar naquilo que Deus falou. É fácil acreditar, 1 ano. Mas aí passa o 2º ano, você já vai ficando desanimado. Passa o 3º ano, poxa. E aí o tempo vai fazendo a gente ficar cheio de dúvidas. Será mesmo que foi Deus que falou? Será mesmo que isso ainda vai acontecer? Será? Será mesmo? Mas a palavra fala que a dúvida, ela vai nos entristecendo. Ela tira a nossa alegria.
Tanto que o salmista falou, a minha mente estava cheia de dúvidas e preocupação, mas o Senhor me consolou e encheu meu ser de alegria. O Senhor, Ele consola e enche o nosso ser de alegria. Ele vai tirando aquela dúvida, nos enchendo de alegria, de certeza, porque é Ele que fala. Quem conhece o Senhor identifica quando o Senhor está falando. Nós conseguimos reconhecer a voz de Deus. A ovelha conhece a voz do seu pastor, então nós temos que saber quando foi Deus que falou. Então, se nós temos certeza que foi Deus que falou, a dúvida não pode ter espaço no nosso coração. E ainda que o tempo venha passar, nós temos que estar firmes naquilo que Deus falou. Ou então, se está vindo a dúvida, se está brotando uma, fala: Deus, me ajuda, eu preciso de Ti, eu preciso de mais fé. E a palavra fala, lá em Efésios 2:8, se alguém puder abrir para mim, por favor, leia em voz alta. Efésios 2:8. Pela graça nós somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. Se nós temos que vencer a dúvida com a fé, e a fé é um dom de Deus, então é algo que nós precisamos pedir a Deus, é algo que nós temos que pedir a Deus para ter. Não é qualquer um que tem fé. Não é todo mundo que tem fé. Não é todo mundo que consegue alcançar a fé. É algo que nós precisamos pedir, é um dom de Deus. É algo que Deus nos dá. Então, se você quer vencer a dúvida, mas você não tem fé para isso, você precisa pedir a Deus fé. Você precisa pedir força para vencer aquela dúvida, para você vencer aquilo que está ali batendo na sua cabeça. Você não vai conseguir. O tempo está passando. Você está ficando velho. Os dias estão passando. Você precisa de força. Você precisa de fé para vencer aquela vozinha que fica na sua mente. Você não serve para nada. Você não vai a lugar nenhum. Quem é você? Para que você serve? Quem é você? Olha, todo mundo serve para alguma coisa. Quem é você? Sem Deus nós não conseguimos vencer isso. Sem fé, sem confiança total no Deus que nós servimos, nós não conseguimos vencer isso. Tem palavra, tem batalha na nossa mente todo dia, tem. Mas o Senhor é o Deus que nos capacita, Ele nos dá fé suficiente para vencer. Porque a fé é a certeza daquilo que nós não estamos vendo ainda. É muito fácil eu falar: o Gabriel está de uma blusa preta. Eu estou vendo que o Gabriel está de camisa preta, está de blusa preta. Mas eu não sei a roupa que ele vai estar amanhã. Mas eu tenho fé que amanhã ele vai estar de blusa vermelha. Eu não sei se ele vai estar de camisa vermelha, mas eu acredito que ele vai estar de blusa vermelha amanhã. Mas hoje é fácil eu saber que ele está de blusa preta. Hoje eu não preciso usar minha fé para isso, eu estou vendo. Mas até amanhã, vai que a blusa que eu acho que a blusa que ele tem vermelha é de blusa de manga, amanhã vai fazer um calor muito grande. Será que ele vai usar a blusa de manga amanhã? Mas se eu tiver fé, ele vai. Se eu tiver fé, eu vou crer que amanhã, mesmo que esteja um calor muito grande, eu acredito que ele vai usar aquela blusa vermelha de manga. Eu tenho fé. É um exemplo bobo. Mas a fé é algo que a gente precisa todos os dias. A fé agrada a Deus. Sem ela é impossível agradar a Deus. E a dúvida é algo que fica martelando na nossa mente para que nós venhamos a desagradar a Ele. E a fé, ela também vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus, como está lá em Romanos 17. A fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. O poder da palavra de Deus é uma forma de se receber a fé que vem dele. A palavra de Deus transforma vidas. Se você der um livro de alguém importantíssimo na literatura, se você der um livro para alguém lá nas ruas, do Machado de Assis, por exemplo,
Aquele livro ali não vai mudar a vida daquela pessoa. Se a pessoa tiver mais drogas, se a pessoa tiver na prostituição, aquele livro não vai fazer diferença nenhuma. Vai aumentar a cultura ali dela, vai aumentar o conhecimento humano dela. Mas a Bíblia, a palavra de Deus que está ali na Bíblia, ela tem o poder para transformar aquela vida, para tirar aquela pessoa da lama, do caos, do nada, transformar totalmente a vida daquela pessoa. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus nos acrescenta fé. Quando nós ouvimos, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos tantos exemplos de homens que tiveram fé em meio às adversidades, em meio às dúvidas e às dificuldades, mas que venceram. Isso nos impulsiona a vencer também. Isso nos mostra o Deus a quem nós servimos, o quão poderoso Ele é. E não só na Bíblia nós vemos milagre todos os dias. Nós vemos todos os dias, se nós olharmos para a vida de várias pessoas, quantos testemunhos nós já ouvimos até aqui. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas pegando esse microfone e dando testemunhos fortíssimos. Pessoas que ressuscitaram, pessoas que levantaram de cadeira de roda, pessoas que mudaram completamente de vida. Isso só quem pode fazer é Deus. Só quem pode fazer é Deus. É pela graça dEle, pela misericórdia dEle, pela fé que Ele coloca nos nossos corações. E quando nós temos essa fé nos nossos corações, nós precisamos pedir a Deus que guarde ela nos nossos corações. Porque o diabo, todos os dias, fica ao nosso derredor, bramando, buscando a quem possa tragar. O diabo, lá em Mateus 4, 3 e versículo 6, ele ficava tentando Jesus. Ele ficava: se tu és o Filho de Deus, peça isso. Se tu és o Filho de Deus, faça aquilo. Se tu és o Filho de Deus, se. Ele ficava querendo colocar dúvida na mente de Cristo. Ele ficava querendo plantar aquela dúvida: se você fizer, se você for. O diabo, ele faz isso conosco. Se você fosse realmente quem Deus está falando que você é, por que você estaria vivendo na situação que você está vivendo? Por que tanta dificuldade no meio dessa pandemia aí? Como é que você está? Tem gente prosperando, você está só se afundando. Como que você é isso aí, tudo que Deus tem falado de você, mas você está nessa situação que você está vivendo hoje? O diabo tem tentado todos os dias colocar dúvida na nossa mente. Todos os dias. Só que nós precisamos crer, confiar naquele bombeiro que falou: se você descer, se você pular desse prédio pegando fogo, eu vou te salvar. Você vai sobreviver. Nós precisamos crer naquele que é experiente, naquele que é poderoso, naquele que nos criou, naquele que nos trouxe até aqui e nos tem sustentado todos os dias. É nele que nós precisamos crer. Não é na voz de Satanás que fica todos os dias tentando falar alguma coisa contrária, tentando diminuir você, tentando falar algo que você não é. Porque Satanás é mentiroso. E os teus pecados, as tuas transgressões, elas já foram apagadas. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo lavou a mim, lavou a você. Todos os seus erros, os teus pecados, os teus defeitos estão no mar do esquecimento. O Senhor tem nova vida para você, tem nova vida para nós. Ele tem algo novo nas nossas vidas. Todos os dias Ele tem nos dado uma nova chance. Todos os dias Ele tem dito: você é vencedor. Você é vencedor. Você é mais que vencedor. Você é a minha nação eleita. Você é o meu povo escolhido, meu filho amado.
Lembra que você é filho e filho reconhece a voz do Pai. Então você não pode ter dúvida na promessa que Deus fez para você. Se foi Deus que prometeu, se você reconheceu que foi Ele que falou, então você não pode duvidar. Às vezes nós recebemos uma promessa e passa muito tempo e a gente começa a achar, será que foi Deus mesmo que falou? Será que aquele profeta foi usado por Deus mesmo? Será que não foi uma profecia, como diz aí? Mas se você é filho de Deus, se você conhece a palavra do Senhor, a dúvida não pode entrar no teu coração. Você tem que ter certeza de quem falou para você. Você tem que ter o discernimento de quem foi aquela voz que falou com você. Você sabe quando é Deus que fala. Ao teu coração, você tem o discernimento. Deus te deu essa direção. Então creia. Repreende essa dúvida que tem sido lançada. Se tu fores filho de Deus, você é filho de Deus, porque Deus te adotou. Toda vez que vier alguma palavra lançada contra a tua mente, tentando te diminuir, lembra que você reconhece a voz do teu pai, que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então você sabe quem falou com você. Você sabe que quem te prometeu, se foi Deus que te prometeu, aquilo vai acontecer. Pode passar um dia, pode passar 10, 20, 30 anos. Mas se você conhece que foi a voz do teu Deus que falou, você pode ter certeza que vai acontecer. Você pode ter certeza, pastora Joana, que aquele menino que vai estar no teu ventre foi o Senhor quem falou com você. Você tem certeza que pode passar o dia, pode passar a hora, mas o Senhor quem falou com você. Uma vez eu lembro que você falou que ia ser Pedro. Eu não esqueci daquilo. Eu creio que foi Deus que falou com você aquilo. Eu creio que Ele é fiel. E Ele vai cumprir. E o tempo dele está nas mãos dele. Você é dele, está nas tuas mãos. Eu glorifico o nome do Senhor. Eu agradeço ao Senhor por mais essa rica oportunidade. E eu quero louvar e engrandecer o nome do Senhor. Porque Ele que tem nos trazido até esse lugar. Todos os dias, Ele que tem nos sustentado. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.